Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 68, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 19 e 20, Deuteronômio 21 e Salmo 100. Números 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este é o preceito da lei que vos ordena o Senhor ao dizer: Fala aos filhos de Israel para que te tragam uma vaca vermelha sem defeito, que não tenha manchas nem tenha carregado o jugo. Entregá-la-eis ao sacerdote Eleazar, o qual a levará para fora do acampamento e a mandará degolar à sua vista. Então o sacerdote Eleazar, com o dedo, tomará do sangue e fará 7 vezes com sangue a expressão para diante da tenda da reunião. Queimarão depois a vaca à vista dele. Queimar-lhe-ão a pele, a carne, o sangue e também os intestinos. Então o sacerdote agarrará um pouco de madeira de cedro e de hisopo e um pano carmesim e os atirará ao fogo em que arde a vaca. O sacerdote lavará as suas vestes e o seu corpo e depois voltará para o acampamento, mas ficará impuro até à tarde. O que esteve a queimar a vaca lavará também as suas vestes e o seu corpo, mas ficará impuro até à tarde. Um homem puro recolherá a cinza da vaca e a porá fora do acampamento num lugar puro, ficando à guarda da comunidade dos filhos de Israel para as águas da purificação. Isto é um sacrifício pelo pecado. Aquele que juntou a cinza da vaca lavará as suas vestes e ficará impuro até à tarde. Isto será para os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitam no meio deles uma lei perpétua. Quem tocar no cadáver de qualquer pessoa ficará impuro 7 dias. Esse deve purificar-se no 3º e no 7º dia. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia com essa água, não ficará puro. Todo o que tocar no cadáver de qualquer pessoa que tenha morrido e não se purificar, profanará a morada do Senhor e será exterminado de Israel. Porque as águas da purificação não correram sobre ele, ficará impuro enquanto a impureza estiver nele. Esta é a lei. Quando um homem morrer numa tenda, todos os que entrarem nessa tenda e todos os que lá estiverem ficarão impuros durante 7 dias. E todo o vaso aberto que não tiver cobertura ficará impuro também. E todo aquele que em pleno campo tocar num homem trespassado pela espada, ou num cadáver, ou em ossos humanos, ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para o purificar, tomarão da cinza queimada do sacrifício pelo pecado e derramarão sobre ele um vaso de água da corrente. Depois, um homem puro tomará o hisope e o mergulhará na água e aspergirá a tenda, todos os objetos, as pessoas que lá se encontrarem e o que tiver tocado nos ossos, ou no assassinado, ou no cadáver, ou no sepulcro. O homem puro aspergirá o impuro no 3º e no 7º dia, e quando estiver purificado no 7º dia, lavará as suas vestes, tomará banho, e naquela tarde ficará puro. O homem que se tornar impuro e não se purificar, deverá ser expulso do meio da comunidade, porque ele mancha o santuário do Senhor. Não tendo corrido sobre ele as águas da purificação, ele ficará impuro. Isto será para vós uma lei perpétua. Aquele que tiver feito a aspersão com água da purificação deve lavar as suas vestes, e aquele que tiver tocado nas águas da purificação ficará impuro até à tarde. Tudo aquilo que ele tocar ficará impuro, e toda a pessoa que nele tocar ficará impura até à tarde. Números 20. Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sin no 1º mês e o povo instalou-se em Cades. Ali morreu Maria e ali foi sepultada.
Como a comunidade não tinha água, amotinaram-se contra Moisés e Arão. O povo começou a discutir com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido com os nossos irmãos diante do Senhor. Porque conduzistes a comunidade do Senhor a este deserto? Foi para morrermos aqui com os nossos rebanhos? E por que nos tirastes do Egito? Foi para nos fazer vir para este lugar mau, que não é lugar de sementeiras, nem de figueiras, nem de vinhas, nem de romãs, nem de água para beber. Moisés e Arão afastaram-se da comunidade, dirigiram-se à porta da tenda da reunião e inclinaram-se de rosto por terra. Apareceu-lhes então a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Toma a tua vara e convoca a assembleia. Tu e Arão, teu irmão, falareis ao rochedo diante de todos, e ele dará as suas águas. Farás jorrar para eles água do rochedo, e darás de beber à assembleia e seus rebanhos. Moisés tomou a vara que estava diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Moisés e Arão convocaram a comunidade para diante do rochedo e falou-lhes: Ouvi, rebeldes, porventura deste rochedo poderemos fazer jorrar água para vós? Moisés levantou a mão e bateu com a sua vara 2 vezes no rochedo. Jorrou então tanta água que a assembleia e seus rebanhos puderam beber. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Porque vós não acreditastes em mim, para provardes a minha santidade diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta comunidade na terra que lhes vou dar. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e ele lhes mostrou a sua santidade. De Cades, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Assim fala o teu irmão Israel: Tu sabes todas as dificuldades que temos encontrado. Os nossos pais desceram ao Egito, onde habitámos durante muito tempo, mas os egípcios trataram-nos mal a nós e aos nossos pais. Clamámos ao Senhor. Ele ouviu a nossa voz e mandou-nos um anjo que nos fez sair do Egito. Eis-nos agora em Cades, cidade junto à tua fronteira. Deixa-nos passar pelo teu país. Não atravessaremos os campos nem as vinhas e não beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviarmos para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu país. Edom, porém, respondeu: Não passarás por mim, para eu não sair ao teu encontro com a espada. Responderam-lhe os filhos de Israel: Avançaremos pela estrada, e se bebermos das tuas águas, eu e os meus rebanhos te pagaremos o preço. Não ponhas problemas para nos deixar passar. Mas ele replicou: Não passarás. E logo saiu Edom ao encontro dele com muita gente e com mão forte. Recusando Edom dar passagem a Israel através do seu país, Israel tomou outra direção. Partiram de Cades e toda a assembleia dos filhos de Israel chegou ao monte Hor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão irá juntar-se aos seus antepassados, pois não entrará na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, por ter descido rebeldes à minha voz junto das águas de Meribá. Toma Arão e seu filho Eleazar e sobe com eles ao monte Hor. Tira a Arão as suas vestes e veste-as a seu filho Eleazar. Arão juntar-se-á aos seus e morrerá ali. Moisés fez como o Senhor ordenara. Subiram ao monte Hor à vista de toda a assembleia. Moisés despojou a Arão das suas vestes e revestiu com elas seu filho Eleazar. Arão morreu ali, no cimo do monte. Moisés e Eleazar desceram do monte. Toda a assembleia viu que Arão tinha falecido, e toda a casa de Israel chorou a Arão durante 30 dias. Deuteronômio 21. Quando na terra que o Senhor teu Deus te há de dar para dela tomares posse, encontrares um cadáver caído no campo, sem que se saiba quem o matou, os teus anciãos e os teus juízes irão medir a distância que separa o cadáver das cidades dos arredores. Determinada a cidade mais próxima do cadáver,
Os anciãos dessa cidade tomarão uma novilha que ainda não tenha lavrado nem puxado ao jugo. Eles mesmos levarão a novilha para um vale de água perene, onde não se pode atravessar nem se faz sementeira, e nesse vale lhe quebrarão a nuca. Então os sacerdotes levíticos se aproximarão, porque foram eles que o Senhor teu Deus escolheu para o servir e para abençoarem em nome do Senhor, e da sentença deles pende todo o litígio e todo o crime. Todos os anciãos da cidade mais próxima do cadáver lavarão as mãos por cima da novilha cuja nuca foi quebrada no vale e dirão, cada um por sua vez: as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos não o virão derramar. Perdoa, Senhor, ao teu povo de Israel que resgataste. Não imputes o sangue inocente ao teu povo de Israel, e esse sangue ser-lhe-á perdoado. Desse modo, farás desaparecer o sangue inocente do teu meio, porque fizeste o que é reto aos olhos do Senhor. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e fizeres prisioneiros, se vires entre os prisioneiros uma mulher de bela aparência que te agrade e com quem desejes casar, leva-a primeiro para a tua casa. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas, tirará a sua roupa de prisioneira, permanecerá em tua casa e chorará durante um mês inteiro o seu pai e a sua mãe. Depois disto, poderás unir-te a ela, serás seu marido e ela será a tua mulher. Se ela não te agradar, deixa-a partir à vontade, mas não poderás vendê-la por dinheiro nem maltratá-la porque a oprimiste. Quando um homem tiver duas mulheres, uma que ele ama, outra que despreza, e lhe tiverem dado filhos, tanto a que é amada como a que é desprezada, se o filho desta for o primogênito, este homem, no dia em que repartir entre os filhos os bens que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da que é amada, em prejuízo do primogênito da mulher desprezada. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher desprezada, dando-lhe porção dupla de todos os seus bens. Porque este filho representa as primícias do seu vigor, a ele pertence o direito de primogenitura. Quando um homem tiver um filho desobediente e rebelde, que não escuta a voz do seu pai nem da sua mãe, e que quando o corrigem continua a não os escutar, o pai e a mãe o levarão à presença dos anciãos da cidade, às portas da sua localidade, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é desobediente e rebelde. Não escuta a nossa voz. É incorrigível e dissoluto. Depois, todos os homens da cidade o apedrejarão e ele morrerá. Assim estriparás o vício do meio de vós. Todo o Israel o há de saber e se encherá de temor. Quando um homem tiver cometido um crime de morte e for condenado, será enforcado. Não deixarás o seu cadáver permanecer de noite na forca. Procurarás enterrá-lo no mesmo dia, pois o enforcado é uma maldição de Deus, e não deves manchar a tua terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança. Salmo 100. Salmo para a ação de graças. Aclamai o Senhor, terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Vinda à sua presença com cânticos de júbilo. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos criou e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai pelas suas portas em ação de graças. Entrai nos seus átrios com hinos de louvor. Glorificai-o e bendizei o seu nome. O Senhor é bom. O seu amor é eterno. É eterna a sua fidelidade. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos
e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Nos capítulos 19 e 20 do livro dos Números, ouvimos o relato breve da morte da profetisa Maria, irmã de Moisés, e, já no final, do seu irmão Arão, a quem sucede Eleazar na missão sacerdotal. Num paralelo ao capítulo 17 do livro do Êxodo, relata-se mais uma contestação do povo de Israel. Desta vez, protestando contra a falta de água no deserto de Sin, onde agora se encontram, a noroeste do deserto de Parã. Deus promete então dar água abundante ao povo. Embora Moisés e o seu irmão Arão pareçam duvidar de Deus, pois Moisés até bate 2 vezes com a vara florida no rochedo, sai de facto muita água do rochedo. A região toma o nome de Meribá, que significa conflito ou contestação, para recordar o povo do que ali aconteceu. Um grande milagre das águas do rochedo no deserto, sendo este acontecimento até referido em muitos salmos também. Vale a pena sublinhar que São Paulo interpreta este acontecimento na primeira carta aos Coríntios. Diz ele: todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam de um rochedo espiritual que os seguia, e esse rochedo era Cristo. Já num sentido alegórico, Santo Agostinho e outros padres da Igreja apontam que a rocha é Cristo e que a água é a graça que brota do lado de Jesus na cruz. Depois deste acontecimento, Edom impede o povo de Israel de passar pelo seu território num caminho mais curto, e veremos como, assim, eles são obrigados a deslocar-se ao largo durante os tais 40 anos. Já no capítulo 21 do livro do Deuteronômio, apresentam-se leis sobre os casos de homicídio em que não se sabe quem foi o assassino e a culpa é, em certo sentido, coletiva. É curioso notar aqui a indicação da necessidade dos anciãos de lavarem as mãos, como gesto de expiação pela morte e derramamento daquele sangue inocente, que por isso contaminava a terra. Este gesto de lavar as mãos será replicado pelo próprio Pilatos na sequência da condenação de Jesus à morte, dizendo que é inocente do seu sangue. Compreendemos assim certos gestos e palavras do Novo Testamento, à luz do Antigo Testamento. E isso é mais uma motivação para continuarmos a ouvir este podcast. Além disso, apresentam-se as leis de família, sobre a mulher cativa de guerra, sobre o filho primogênito e sobre o filho desobediente. Impressiona-nos ver a dureza da lei, neste caso do filho desobediente. Deve ser apedrejado até à morte, de modo que sirva de lição a todos os demais desse dever de obediência aos pais. Felizmente estas leis já não estão em vigor entre nós, mas pelo sim, pelo não. Se os leitores que me estão a ouvir são jovens, obedeçam aos vossos pais. Por fim, referência também para a urgência de enterrar os que são condenados à morte, não os deixando à vista, pois esses mortos são uma maldição de Deus, segundo a lei de Moisés. Talvez nunca nos tenhamos interrogado sobre a pressa com que os judeus quiseram sepultar Jesus e os outros ladrões crucificados. A pressa vem precisamente deste preceito da lei. É que era maldito por Deus aquele que é suspenso no madeiro, pelo que a sua presença visível no madeiro, bem como a dos outros crucificados, seria uma mancha sobre a terra dos judeus, e por isso era preciso enterrá-lo e aos outros no próprio dia da sua morte. Na teologia de São Paulo, na carta aos Gálatas, ele explicará que Jesus, inocente, ao abraçar a cruz e morrer suspenso no madeiro, assumiu o lugar do pecador maldito e deste modo resgatou-nos da maldição da lei. Não há maior prova de amor do que esta. Dar a vida pelos amigos. É o que Jesus faz por nós. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos criou e nós pertencemos-lhe, somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Sabei que o Senhor é Deus.
Foi Ele quem nos criou e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 68, mais um dia de travessia pelo deserto, neste caminho da Palavra de Deus. Um abraço em Cristo. Até amanhã.